A história de hoje nossa, é um drama e tanto. Vamos mergulhar num conto sobre colapso, exílio e uma luta desesperada para voltar para casa. Tudo isso está no antigo texto de Esdráseis. É basicamente a história de como uma nação inteira perdeu absolutamente tudo e depois, contra todas as chances, tentou se reerguer das cinzas. Então vamos lá. E olha que interessante, a história começa lá no topo, no auge. O rei Josias está liderando uma celebração da Páscoa, mas não é uma Páscoa qualquer, é algo tão grandioso, tão unificado, que o próprio texto diz que não se via nada parecido há gerações. Pensa só, um momento de orgulho nacional no máximo, de devoção, era o ápice de uma era. Só que é justamente a partir desse momento de glória que a queda começa. E não é uma queda lenta, não, é incrivelmente rápida, catastrófica. A sorte da nação está prestes a virar de uma forma que ninguém imaginava. O estopim de tudo, o rei Josias. Ele ignora um aviso que, segundo o texto, era divino vindo do faraó do Egito. Ele teima, vai para a batalha na planície de Megido e é morto. O que é realmente impressionante é a velocidade com que tudo desmorona depois disso. A morte do rei é a faísca que incendeia um período de caos total, um declínio que vai levar, no fim, à destruição completa. Depois que Josias morre, os reis que vêm depois, olha, eles simplesmente não dão conta do recado. Não são páreo para o poder da Babilônia, que está crescendo sem parar. O resultado? A aniquilação. Nabucodonosor não se contenta em conquistar Jerusalém. Ele praticamente apaga a cidade do mapa. Os tesouros são levados, os muros derrubados e o povo é forçado a marchar para o exílio. É isso. A derrota é total. A terra fica ali, desolada, cumprindo o que o profeta Jeremias tinha dito sobre um exílio de 70 anos. É o fim de uma era, o silêncio completo de uma nação inteira. Mas aí, décadas se passam. O tabuleiro geopolítico vira completamente. O Império Persa chega com tudo e conquista a Babilônia. E com o novo império no poder, vem uma nova política. É aqui que a história dá uma virada, daquelas bem surpreendentes. E que reviravolta, hein? Do mais absoluto nada, o rei Ciro da Pérsia publica um decreto. E não é um decreto qualquer, ele não só permite que os judeus voltem para casa, como também ordena a reconstrução do templo. E mais, ele manda devolver os milhares de vasos sagrados de ouro e prata que Nabucodonosor tinha roubado. É uma virada de sorte, assim, inacreditável. Claro que não ia ser tão fácil, né? O retorno encontra resistência. Os líderes das nações vizinhas olham para a reconstrução de Jerusalém e veem uma ameaça. Então o que eles fazem? Escrevem uma carta para o novo rei persa, Artaxerxes, basicamente dizendo, olha, esse povo é rebelde por natureza. Se essa cidade for reerguida, eles vão se revoltar. E não é que a tática funciona. O rei fica convencido e a obra é parada à força. O sonho de reconstruir a nação é adiado mais uma vez. Tudo para até um reinado de um novo rei, um tal de Dário. Agora, a história muda de cenário. A gente vai para a corte do rei Dario. E é lá que o destino de Jerusalém vai ser decidido. Mas, curiosamente, não numa batalha, e sim num concurso de sabedoria, bem diferente. Imagina a cena, um banquete real. 3 jovens da guarda pessoal do rei resolvem fazer uma aposta. Eles querem ver quem dá a melhor resposta para uma pergunta bem filosófica. O que é a coisa mais forte que existe? Quem ganhar, claro, vai receber altas honrarias do rei. O primeiro guarda defende o vinho. Ele diz que o vinho tem o poder de embaralhar a mente de todo mundo, do rei ao órfão, fazendo qualquer um esquecer as dívidas e as tristezas. Já o segundo guarda aposta no rei. Afinal, o comando do rei é absoluto. Ele manda, os exércitos obedecem, cidades são erguidas ou destruídas por uma palavra dele. Mas aí vem o terceiro guarda, um jovem chamado Zorobabel. E ele é esperto. Primeiro ele faz um argumento bem convincente sobre a força das mulheres. Mas depois ele vai além. Ele eleva o discurso e conclui que, acima de tudo, a verdade é o que há de mais forte. Vinho, reis, mulheres, tudo isso um dia acaba. Mas a verdade, segundo ele, é justa e dura para sempre. O rei e a corte inteira ficam de boca aberta. Zorobabel, é claro, declarado vencedor. E aí vem a melhor parte. Quando o rei Dario oferece a ele qualquer recompensa, o que ele pede? Ouro? Poder? Nada disso. Ele simplesmente lembra o rei da promessa de reconstruir Jerusalém. Uma jogada de mestre.
E com esse novo decreto do rei na mão, um decreto que agora oferece proteção e até financiamento, os exilados começam a jornada de volta para casa. De novo, mas dessa vez prontos para terminar o que tinham começado. E o número de gente que volta é impressionante. 42.360 pessoas. Isso sem contar os servos. É muita gente. Dá para ter uma ideia da dimensão desse movimento para reconstruir uma sociedade inteira. E olha, não era só um bando de gente voltando de qualquer jeito. Era uma sociedade se reorganizando, voltando de forma estruturada. Sacerdotes, levitas, cantores do templo, porteiros, cada grupo tinha um papel bem definido na missão de restaurar o templo e todos os seus rituais. Mas como era de se esperar, mesmo com a autorização do rei, os governadores locais aparecem de novo para criar problema. Eles chegam lá e perguntam: quem deu ordem para vocês construírem isso? Só que dessa vez, os construtores têm a resposta na ponta da língua e com confiança. Somos servos de Deus e estamos agindo sob as ordens do rei Ciro. Essa treta toda acaba chegando de novo aos ouvidos do rei Dario. Ele manda fazer uma busca nos arquivos reais e, bingo, encontram o decreto original de Ciro. Dario não só confirma o decreto, como adiciona uma ameaça bem séria. Qualquer um que atrapalhar a construção vai ser morto e ter seus bens confiscados. Ponto final. A questão estava resolvida de uma vez por todas. E, finalmente, depois de décadas no exílio, depois de tantas tentativas frustradas e uma oposição ferrenha, o templo é concluído. Dá para imaginar a alegria, né? Um momento monumental, um marco na restauração daquela nação. Mas se engana quem pensa que a história termina com o templo de pé. Erguer as paredes foi a parte, digamos, mais fácil. Agora começa a tarefa mais difícil de todas, a reconstrução espiritual da comunidade. E quem vai liderar isso é uma nova figura, o escriba Esdras. Assim que Esdras chega em Jerusalém, ele se depara com o que para ele é uma crise existencial. Os líderes locais chegam e contam: Esdras, o povo e até mesmo os sacerdotes se casaram com gente de nações estrangeiras. Isso era uma violação direta da lei sagrada. Na cabeça de Esdras, isso colocava em risco a identidade do povo, a tal semente santa. A reação dele é de puro desespero. Ele rasga as roupas, se senta desolado. Essa demonstração pública de luto por parte de Esdras acaba comovendo todo mundo. Em uma grande assembleia, o povo, emocionado, concorda em tomar uma atitude que hoje soa bem drástica e controversa. Eles fazem um juramento de se separar das esposas estrangeiras e dos filhos que tiveram com elas. Tudo isso para, na visão deles, purificar a nação e se dedicar novamente à lei. E é aqui que a história termina, deixando no ar uma pergunta muito poderosa, que ecoa até hoje. A narrativa de um Esdras mostra que, no fim das contas, reconstruir um templo de pedra é uma coisa, mas reconstruir a identidade de um povo, definir quem faz parte e quem não faz, bom, isso é um desafio infinitamente mais complexo e duradouro.